alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não repetimos aqui o texto da revista. Nossa proposta é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Porque os irmãos já leram a revista, já estudaram o livro de apoio, já viram a videoaula do comentarista da lição. Então, a nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos de apoio da faixa etária dos adultos do currículo da Escola Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também publicamos textos de apoio, videoaulas e slides de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora, além de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias, onde o irmão terá a oportunidade de ter um momento devocional e ainda obter maiores informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. O irmão é nosso convidado a esta reunião, tanto presencialmente, a reunião ocorre no templo sede da Igreja do Belém, na rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa, ou online, o chat é aberto. E os irmãos poderão elucidar as suas últimas dúvidas antes da aula da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2025, que estamos encerrando nesta oportunidade, nós estamos estudando o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, que é o presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e também presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo. Ele foi o presidente da comissão que redigiu a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Nós estamos estudando a apologética cristã, aprendendo a defender a verdade que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a fé cristã. E hoje nós estaremos estudando a última lição, a lição de número 13, que é uma conclusão do nosso estudo, cujo título é Perseverando na Fé em Cristo. Perseverando na fé em Cristo. E aí nós já temos a palavra perseverar. O que quer dizer a palavra perseverar? Quando nós falamos na palavra perseverar, é intuitivo que nós nos reportemos ao que Jesus disse lá em Mateus, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo.
Aqui, Jesus coloca uma condição para a salvação. É a perseverança até ao fim. Perseverar. O que quer dizer esta palavra perseverar? Se nós formos ao latim, né, o português vem do latim, perseverar é uma palavra que vem de per e severos. Severos quer dizer sério, estrito, enquanto que per quer dizer por, né? Perseverar é manter-se sério, manter-se rigoroso, manter-se firme. E a isto nos faz lembrar a palavra permanecer, que também vem do latim permaneo, onde maneo é manter-se, ficar na mesma posição, ficar no mesmo lugar. Então, permanecer é ser constante, é manter-se firme. E aí nós nos lembramos do que disse o apóstolo Paulo, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E Paulo termina assim o seu estudo sobre a ressurreição, que ele diz ser a garantia da nossa fé, e ele diz, olha, além de crer que Jesus ressuscitou, além de ver na ressurreição de Jesus a garantia de que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus, de que verdadeiramente há uma salvação, nós podemos nos reconciliar com Deus, e por isso devemos ser agradecidos, porque o versículo anterior, versículo 57, Paulo diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, portanto, sede firmes e constantes. Também o apóstolo Paulo diz que há uma condição para que nós usufruamos desta salvação que nos foi proporcionada pela morte de Jesus e que foi comprovada esta morte como sacrifício aceito por Deus por meio da ressurreição. Para que eu usufrua disto, eu preciso ser firme e constante. Eu preciso perseverar até ao fim. E aí nós nos lembramos de outra palavra proferida pelo Senhor Jesus, lá no Evangelho segundo João, capítulo 8. Jesus se dirigindo aos seus discípulos. João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus aqui também dirigindo-se aos discípulos, né, porque eram judeus que criam nele, disse que havia uma condição para que a nossa salvação se consumasse, que nós deveríamos permanecer na sua palavra. A permanência na palavra nos traria a salvação. E Jesus ainda diz, se permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos. O discípulo verdadeiro de Jesus permanece na palavra de Jesus. E Jesus diz: como é que nós permanecemos na palavra? Conhecendo a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou liberto do pecado quando eu ouço e creio na palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10 e 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Paulo ainda escreve lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu sou liberto do poder do pecado quando eu creio no evangelho. Me arrependo dos meus pecados, creio no evangelho, sou convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, eu sou convencido de que sou um pecador e preciso de salvação. Eu sou convencido de que o Salvador é Jesus e eu preciso crer em Jesus para receber a sua justiça. E eu também sou convencido de que hoje eu sou filho do diabo e o diabo já está condenado. E se eu não crer em Jesus, eu também permaneço na condenação, porque eu já estou condenado por ser filho do diabo. Então, quando eu creio nisso, eu sou liberto do poder do pecado. Crendo na palavra, eu também sou liberto da natureza do pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus me gera uma nova criatura. Eu passo a ser uma nova criatura. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Morre o filho do diabo e nasce o filho de Deus. Então, na verdade, até é crucificado, vamos falar melhor assim, é crucificado o filho do diabo e nasce o filho de Deus. Então, eu sou liberto da, do, da natureza do pecado. Eu passo a ser uma nova criatura. É o que Paulo diz lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então aqui eu passo a ser liberto pela palavra, eu sou liberto da natureza do pecado. Mas ainda eu preciso ser liberto do corpo do pecado. O corpo do pecado, que envolve tanto a natureza pecaminosa quanto o meu homem exterior que se corrompe. Então, aqui eu tenho que ser liberto do corpo do pecado. Eu agora tenho que receber um corpo incorruptível, porque eu ainda tenho um corpo corruptível. Eu tenho que receber um corpo incorruptível, o que Paulo fala já nesse capítulo que nós dissemos, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. E agora, o versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, também são os terrenos, e qual o celestial, tais são também os celestiais.
E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então falta nós sermos libertos do corpo do pecado, deixando de ser imagem e semelhança de Adão para ser imagem e semelhança de Deus plenamente. Passaremos a ser semelhantes a Cristo na sua plenitude. Esta libertação do corpo do pecado depende da nossa perseverança. É a glorificação. É o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então é isso que falta. Mas há uma condição para isso. Eu permanecer na palavra. A permanência na palavra fará com que eu, já liberto do poder do pecado, me mantenha livre do poder do pecado. Eu, já liberto da natureza do pecado, mantenha o velho homem, a velha natureza, o filho do diabo, crucificado com suas paixões e concupiscências, e no dia do arrebatamento da igreja, eu estarei livre do corpo do pecado, e aí a salvação se consumará. Eu estarei glorificado. Mas tudo isso depende do quê? Depende da permanência na palavra. Depende do conhecimento da verdade. É isso que nós precisamos entender. Esta perseverança, esta permanência. E é este o título da nossa lição de hoje. Perseverando na fé em Cristo. Eu creio no Evangelho, eu creio na palavra da verdade e eu preciso continuar crendo. Eu preciso continuar observando a palavra, obedecendo a palavra, imitando a Jesus. É por isso que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é manter-se firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. É assim que nós verdadeiramente seremos discípulos de Jesus. Eu preciso permanecer. Eu preciso perseverar até o fim, até chegar a varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 13.
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Nós precisamos chegar à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eu preciso amadurecer espiritualmente, crescer espiritualmente, caminhar para a perfeição. E para isto, eu preciso conhecer o Filho de Deus. Conhecer o Filho de Deus é conhecer a verdade, porque o Filho de Deus, Jesus, é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu preciso conhecer a verdade, eu preciso conhecer a Jesus. E conhecer a Jesus e conhecer a verdade é conhecer a palavra de Deus. Porque Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, conhecer a verdade é conhecer a palavra de Deus. E eu preciso permanecer, ser firme e constante no estudo da palavra de Deus. Sem o que eu não persevero. Sem o que eu não permaneço. E, como disse Paulo aqui, se eu não crescer, se eu não amadurecer espiritualmente pelo conhecimento da palavra, eu serei sempre um menino inconstante. Menino inconstante. Inconstante é o contrário de constante. Portanto, eu não vou perseverar. Se eu for um menino, eu serei inconstante. E sendo inconstante, eu serei enganado. Eu serei levado, em primeiro lugar, por todo o vento de doutrina. É o que nós temos visto aqui ao longo do trimestre. O diabo sempre tem trazido falsas doutrinas, falsos ensinos, heresias, para enganar o povo de Deus. São os lobos vestidos de ovelhas, os falsos mestres que encobertamente introduzem heranças de perdição no meio do povo de Deus. E se eu for menino, eu serei inconstante e eu serei levado por esse vento de doutrina. E mais, serei enganado por homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu serei enganado pelos falsos mestres. E enganado pelos falsos mestres, eu perderei a minha salvação. Porque se eu sou inconstante, eu não persevero. Se eu não perseverar até o fim, eu não serei salvo. Porque Jesus disse que aquele que permanecer, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Olha o risco que nós estamos correndo. O maior perigo para a perda da nossa salvação é precisamente o engano. Foi o que Jesus disse no seu sermão profético: acautelai-vos que ninguém vos engane.
para eu não ser enganado, eu preciso crescer espiritualmente por meio da unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. A unidade da fé é o conhecimento da doutrina. Uma só fé. A nossa primeira lição foi mostrando que as heresias ameaçam a unidade da igreja. Eu preciso estar em Cristo. E estar em Cristo é estar na verdade, é andar na verdade. O Filho de Deus, ele anda na verdade. O apóstolo João mostra a importância disso lá na sua terceira carta, terceira de João, versículo 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Andar na verdade. É isso que nós precisamos fazer. É andar na palavra de Deus. É estar na palavra de Deus. Irmãos, a necessidade do conhecimento da palavra para que eu possa perseverar é observado na queda do homem. Já lá no Jardim do Éden, nós vemos com clareza que o desconhecimento da palavra gera o fracasso espiritual. Eva foi enganada pelo diabo porque não conhecia, porque não prestou atenção na palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Observemos aqui, irmãos, que o diabo testou o conhecimento da palavra de Deus de Eva. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E aí a mulher, abrindo diálogo com o diabo, demonstrou desconhecimento. Nós já falamos isso aqui várias vezes. Ela errou a árvore e ela errou a ordem. Não se poderia comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E ela disse: do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Só que a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Capítulo 2, versículo 9. E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então ela errou a árvore, em primeiro lugar, ou a posição da árvore. Segundo lugar, ela errou a ordem. A ordem de Deus é: não comerás. E ela disse: não comer nem tocar. Ela não havia prestado atenção à palavra de Deus.
Ela não havia se debruçado na palavra de Deus. E por causa disso, ela foi enganada. É mais fácil enganar quando a pessoa não tem o conhecimento da palavra de Deus. O diabo então mentiu, ela acreditou na mentira do diabo, pecou e ainda fez o marido pecar. Aliás, é o que acontece com o falso mestre. Ele é enganado pelo diabo porque não compreende a palavra e depois passa o engano para os outros. Faz os outros também descrerem da palavra de Deus. Então, aqui, desde a queda do homem, nós vemos que a arma que o inimigo usa é o desconhecimento, a ignorância da palavra de Deus. O inimigo, ele é sutil, o inimigo, ele é ardiloso, mas o seu engano depende da ignorância da palavra de Deus por parte do homem. Quando o homem conhece a palavra, ele não é enganado. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, que é o homem perfeito, como nós já estudamos nesse trimestre, é o homem por excelência, ele venceu o diabo. Por quê? Porque ele conhecia a palavra. Qual foi a arma usada por Jesus para vencer o diabo? A palavra de Deus. Todo momento, quando o diabo tentava, ele dizia, está escrito. Ele conhecia a palavra. E nós, irmãos, precisamos conhecer a palavra. E ao conhecer a palavra, nós iremos resistir ao diabo. E ele vai fugir de nós. Não é assim que Tiago nos ensina? Lá na epístola de Tiago, Tiago diz, lá no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Como é que eu limpo as minhas mãos? Pela palavra. Jesus disse lá em João, capítulo 15, João, capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como é que eu me purifico o meu coração? Pela palavra. Olha o que diz Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, aqui, nós vemos com clareza que é a palavra que irá nos purificar, nos limpar. É a palavra que irá nos impedir de sermos enganados, que nos fará chegar a Deus e ele se chegar a nós. E quando nós nos sujeitamos a Deus, podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A arma que Jesus utilizou foi a palavra de Deus. Em toda a tentação, Jesus dizia, está escrito.
4:4 de Mateus, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:7. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim, em Mateus 4:10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. É a arma que nós temos contra o engano e que fará o diabo fugir de nós e que nós não seremos enganados por ele, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ir além do que está escrito. Eu tenho que permanecer na palavra. Permanecer na palavra. Cuidado, né, irmãos? Cuidado. Muito cuidado com isto. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Nós não podemos ir além do que está escrito. Tenha isto em mente sempre. Permanecer na palavra. Saber o que está escrito e não ir além do que está escrito. E assim nós venceremos o engano, venceremos o diabo, não seremos enganados pelos agentes de Satanás, que são astuciosos. Nós lemos aqui, homens que com astúcia vos enganam fraudulosamente. Muito cuidado com isso. O diabo, ao nos enganar, ele primeiro ou apresenta um alimento espiritual falsificado, né? Ou então ele insere morte na palavra de vida. Essas são as duas armas que o diabo usa. Em primeiro lugar, ele apresenta um alimento falsificado, ele coloca a mentira explícita, a mentira inteira, vamos dizer assim, ou melhor, a mentira evidente. Fica melhor assim. Foi o que ele fez com Eva. Foi assim que Deus disse? Não comerás de toda árvore do jardim? E quando ele viu que a mulher não conhecia a palavra, ele disse: não, certamente não morrereis. Essa é a primeira arma do inimigo. Ele traz uma mentira evidente. Mas tem uma outra arma do inimigo. Ele traz a morte na panela, podemos dizer assim. Lembram daquele episódio lá da vida do profeta Eliseu? Nós lemos lá no segundo livro dos Reis, capítulo. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra.
E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. E então não havia mal nenhum na panela. Esse foi um dos milagres feitos pelo profeta Eliseu, mas que tem um significado tipológico aqui. Veja que aquele jovem não conhecia as ervas e acabou pegando uma parra brava com as suas coliquíntidas. Eram venenosas, era uma erva venenosa. E ele misturou com a comida. É o que o diabo faz. Ele lança veneno, falsos ensinos, falsas doutrinas no meio da palavra. Foi o que ele fez com Jesus. Com Eva, ele não precisou fazer isso, porque Eva não conhecia a palavra. Então, ele trouxe a mentira evidente. Mas aqui nós temos a mentira encoberta. Ele apanhou o jovem por desconhecimento, apanhou essa parra brava com as suas coloquíntidas. E então, as coloquíntidas, elas são uma planta trepadeira que cresce junto com a parra brava. Se mistura com ela, mas é venenosa. É assim que o diabo faz. Quando o diabo viu que Jesus conhecia a palavra, ele então trouxe o Salmo 91 distorcido para tentar enganar Jesus. Ele tirou uma parte do Salmo, citou o Salmo, tirando uma parte dele, mudando o significado dele. Mas Jesus não se deixou enganar, porque ele conhecia a palavra. Então, aqui é a outra maneira que o diabo usa, né? E, em termos de igreja, é a maneira que ele mais usa. Porque lá Pedro, ele deixa claro em 2 de Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Talvez aqui estejam a diferença, podemos dizer, entre os falsos cristos e os falsos profetas e falsos mestres. Os falsos cristos, eles mais evidentemente se apresentam como os salvadores, como os messias. Por exemplo, o reverendo Moon, que disse que veio completar a obra que Jesus fracassou. Aqui é uma mentira evidente. Mas nós temos também a mentira encoberta. São aqueles que se dizem servos de Jesus, que se dizem profetas de Jesus, que se dizem mestres na igreja, mas que trazem as coloquíntidas, as plantas venenosas no meio do alimento espiritual. Então, ou o diabo traz um alimento falsificado, ou ele traz um alimento deteriorado, adulterado para o povo de Deus. Mas só quem conhece a verdade é que pode
enfrentar tanto uma como outra tática do diabo. A estratégia do diabo é enganar. Ele pode enganar com mentiras evidentes ou enganar com mentiras encobertas. Tomemos cuidado com isso. E como escapar disso? Conhecendo a palavra. Veja que o profeta Eliseu colocou farinha, que representa a palavra, no meio da panela. Ele trouxe a palavra para tirar a morte, porque a palavra é vida. O segredo para tirarmos as heresias é através da verdade, é através da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. Uma das armadilhas que o diabo apresenta é trazer, e Jesus fala disso também no seu sermão profético, é trazer sinais e prodígios para enganar o mundo. Sinais e prodígios de mentiras. O próprio Jesus falou disso lá em Mateus, capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Existem sinais e prodígios de mentira. Paulo fala disso lá na segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então aqui Paulo está falando do anticristo, mas os falsos cristos e os falsos profetas são precursores do anticristo. E já há hoje sinais e prodígios de mentira, que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Isso é uma permissão divina, ele já permitia isso no meio do povo de Israel. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, Deuteronômio, capítulo 18, aliás, capítulo 13, Deuteronômio, capítulo 13. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então, já em Israel, Deus permitia que profetas se levantassem, fizessem sinais e prodígios, mas que depois dissessem ao povo a mentira, pregassem a desobediência a Deus, o pecado. E Deus diz: olha, não confie nos sinais e nos prodígios.
mas veja a mensagem que ele está pregando. E se ele está pregando contra a palavra, ele deve ser morto, deve ser extirpado do povo, porque é um enganador. Então, sinal e prodígio não é critério para nós sabermos se alguém é de Deus ou não. E olha que o judeu, a cultura judaica era a cultura do sinal. Paulo escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. E aqui a gente vê como o diabo engana os judeus e como o diabo engana os gentios. Os gentios buscavam sabedoria. E muitas heresias nascem, nós vimos ao longo do trimestre, de discussões filosóficas, de raciocínios que são lógicos, que fazem sentido, mas que contrariam o que está escrito. Não nos esqueçamos que o diabo, ele conhece a lógica humana. Jesus disse, Mateus capítulo 16, versículo 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O diabo conhece como nós pensamos, ele conhece como se faz o raciocínio humano, e já estava enganando Pedro aqui. Pedro, que tinha recebido a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, quando Jesus diz que ele deveria padecer, ser posto nas mãos dos principais dos sacerdotes e ser morto, mas que iria ressurgir, o diabo já colocou na cabeça de Pedro, não faz sentido. Não faz sentido o Filho do Deus vivo, o Cristo, morrer. Se ele é o Filho do Deus vivo, se ele é o Cristo, ele vai reinar sobre Israel. Está prometido que ele vai reinar. Então não tem esse negócio de morrer, nem de ressuscitar. Isso não faz sentido. E Pedro acreditou no raciocínio em vez de acreditar no que Jesus disse. E ele repreende Jesus. E Jesus vê o diabo por trás disso. E repreende Satanás. Eu não posso me basear no raciocínio humano. E eu também não posso correr atrás de sinal e prodígio. Eu tenho que me ater ao que está escrito. Está escrito isto. Mas isso não faz sentido. Está escrito. Eu permaneço na palavra. Porque se eu permanecer na palavra, eu verdadeiramente serei discípulo de Jesus. E serei salvo. Agora, se eu correr atrás de sinais e prodígios, e engolir a mentira desse falso mestre, desse milagreiro, eu vou me perder. Se eu entrar no raciocínio, no argumento do falso mestre, desprezando o que está escrito, eu vou ser enganado. Eu também vou me perder. É isso que Jesus diz. Eu tenho que permanecer na palavra dele. E é por isso que ele nos manda o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é o penhor da minha salvação, é a garantia da minha salvação. Por quê? Porque o Espírito Santo glorifica a Jesus. O Espírito Santo me ensina. O Espírito Santo me faz lembrar o que Jesus disse. João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu
e vou-lo-á de anunciar. E mais ainda, João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo nos ajuda a não sermos enganados, porque ele é o Espírito da verdade. Ele nos guia em toda a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. E ele nos faz lembrar o que Jesus disse. Foi assim que ele atuou lá, lembrando Jesus aquilo que estava nas Escrituras, para ele enfrentar com sucesso o adversário das nossas almas. É por isso que nós temos que conhecer a Cristo não segundo a carne. Né? Paulo fala disso lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não conheço a Cristo segundo a carne, quer dizer, segundo o raciocínio humano, segundo as filosofias humanas. Não, eu conheço a Cristo pela revelação que o Espírito Santo me deu. Por que eu creio em Jesus como Salvador? Pelo raciocínio, pela filosofia, pela teologia? Não. Porque o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio no Evangelho, tive fé em Jesus pelo Espírito Santo. E agora eu tenho que conhecer a Deus, a Jesus, pelo Espírito Santo. Como? Através das Escrituras. Crendo no que está escrito. Meditando no que está escrito. É assim que eu vou crescer espiritualmente. É assim que eu vou perseverar até o fim. Não há outra maneira. O justo, o salvo, ele é comparado a árvores. No nosso esboço eu faço aí um minudente aí, estudo de algumas árvores que são comparados os justos. O justo é comparado à palmeira, o justo é comparado ao cedro, o justo é comparado à oliveira, o justo é comparado ao sândalo. E o que estas árvores têm em comum? Elas têm raízes profundas. São árvores altas, e para uma árvore ser alta, ela tem que ter raiz profunda, porque a árvore ela cresce primeiro para baixo, depois para cima. E eu preciso ter raízes, eu preciso ser arraigado em Cristo. O Paulo, ele fala sobre isso na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo,
que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Isso aqui é um trecho de uma oração que Paulo faz pelos Efésios. E ele pede o quê? Que os crentes sejam arraigados, ou seja, suas raízes estejam profundamente sobre Cristo. E aí nós nos lembramos da parábola do semeador. Jesus, ao contar esta parábola, que está nos 3 evangelhos sinóticos, mas nós vamos aqui, primeiramente, usar o texto de Mateus. Os irmãos lembram a parábola do semeador? O semeador saiu a semear e a semente encontrou 4 terrenos. À beira do caminho, onde ela nem nasceu, nos pedregais, onde ela nasceu, mas não cresceu, nos espinhais, onde ela nasceu, cresceu, mas não frutificou, e na boa terra, onde ela nasceu, cresceu e frutificou. E Jesus interpreta esta parábola. E ele diz que a semente é a palavra de Deus. E a semente à beira do caminho foi aquela que nem nasceu. A pessoa ouviu a palavra, mas o diabo a arrebatou. São as aves que comeram a semente. Ou seja, alguém ouviu a palavra, mas nem chegou a crer, porque já foi enganado pelo diabo, que disse: isso aí é mentira. E a pessoa acreditou no diabo. A segunda é aquela que a semente nasceu. Ela caiu no pedregal e nasceu, mas não teve raiz. Não tendo raiz, ela se secou e morreu. E Jesus diz que esta é a pessoa que recebe com alegria a palavra. Mas a palavra não cresce, ela não se enraiza. A pessoa não tem crescimento espiritual. Ao vir as dificuldades, a adversidade que sempre acompanham aqueles que creem em Jesus, porque ele passa a ser um corpo estranho no mundo, o mundo começa a lutar contra ele, ele desiste da palavra. Ele abandona a fé. Por quê? Porque não teve raiz. Porque não teve raiz. Porque ele não permaneceu na palavra. Porque ele não conheceu a verdade. Aí ele morre. Ele perde a salvação. O terceiro terreno é aquele que a semente que caiu no espinhal. Nasceu e cresceu, mas depois de um tempo os espinhos sufocam esta planta e ela não chega a dar fruto. Por quê? Jesus explica. São aquelas pessoas que creram no Evangelho, começaram a viver, começaram a conhecer a verdade, mas depois foram enganadas. Por quê? Tiveram a sua atenção voltada para as coisas desta vida, para as riquezas, e elas trocam a fé em Cristo pelas coisas do mundo. Elas abandonam a fé, elas apostatam da fé. Por quê? Porque não mantiveram o crescimento. Pararam de crescer. E aí o espinho sufoca. Pararam de conhecer a verdade. Passaram a acreditar nas ilusões apresentadas pelo diabo. E morreram. Mas aquela semente que caiu na boa terra, ela nasceu, cresceu e frutificou. Porque foram as pessoas que criaram raízes na palavra de Deus. As pessoas que continuaram crendo na palavra, que não se deixaram enganar pelas propostas do diabo, pelas propostas do mundo, e venceram, e frutificaram, e perseveraram até o fim. Isso é perseverar na fé. O salmista, lá no Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Qual o segredo do bem-aventurado? Do varão que é mais do que feliz? Do discípulo de Jesus? É meditar na palavra de dia e de noite. É ter prazer na lei do Senhor. Aí, quando ele medita na palavra de Deus e ele tem prazer na lei do Senhor, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não é enganado. Ele anda na verdade. Ele vai se chegando a Deus e Deus se chegando a ele. Ele é uma planta que está junto ao ribeiro de águas. Ele é alimentado, ele é fortalecido, ele é confortado. E por isso ele dá o fruto. Por quê? Porque ele está meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Ele está conhecendo a verdade e por isso ele se aproxima cada vez mais de Deus. Ele resiste ao diabo e o diabo foge dele e ele está nos lugares, desfrutando de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Esse é o servo de Deus. Está junto às águas, próximo à água que é a palavra de Deus, sendo limpo e sendo purificado. Jeremias fala disso também. Jeremias capítulo 17. Bendito o varão, versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Quando eu creio na palavra, quando eu confio no Senhor, eu estou junto à água. Virão dificuldades, sim, mas eu tenho raízes. Ao contrário lá da planta que caiu nos pedregais, e quando veio a dificuldade, ele morreu. Por quê? Porque não tinha raiz. Mas quando eu estendo as minhas raízes para o ribeiro, quando eu me aprofundo no conhecimento da palavra, quando eu medito nela de dia e de noite, então eu vou sempre ter a folha verde. Mesmo no ano de sequidão, eu não vou deixar de dar fruto. Não tenho medo do calor, não tenho medo da dificuldade, porque nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que diz Paulo lá em Romanos. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada, nada, nem a angústia, nem a tribulação. Por quê? Porque eu permaneço na palavra, eu sou firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. E por isso eu vou desfrutar da vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso conhecer a verdade. Eu preciso estar arraigado em Jesus, ter raízes em Jesus, ser arraigado. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 7, Paulo fala de novo: arraigados e edificados nele
e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. É assim que nós devemos estar diante de Deus. A nossa posição é junto ao ribeiro de águas. Mas eu só estarei junto ao ribeiro de águas se eu estender as minhas raízes. Para estender as minhas raízes, eu tenho que me aprofundar na palavra para caminhar à perfeição. Paulo, eu acho que é Paulo, mas o escritor aos Hebreus, ele critica os crentes da Judéia que estavam pensando em abandonar a fé às vésperas da guerra contra Roma, justamente porque eles não haviam se aprofundado no conhecimento da palavra. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. E aí segue. Esse é o lugar que nós devemos ter. E aqui, no nosso esboço, também, nós colocamos que é preciso ter o discernimento espiritual. Mas isso só vem através do conhecimento da verdade. Com o conhecimento da verdade, nós passamos a ter discernimento espiritual, sabendo o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é errado. Seremos homens espirituais. É o que Paulo fala lá em 1 aos Coríntios, capítulo 3. Mas nós, versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando conhecemos a verdade, quando estendemos nossas raízes, quando ficamos arraigados em Cristo, nós obtemos o discernimento espiritual. E aí podemos ver o que é certo e o que é errado. Somos exercitados, temos nossos sentidos exercitados para a justiça, como diz o escritor aos Hebreus. E para completar, ainda o Espírito Santo coloca no meio da igreja as pessoas que têm o dom do discernimento de espíritos. Lá em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos. Para que nós não sejamos mesmo enganados, ainda o Senhor coloca no meio da igreja pessoas que tenham o dom de discernimento de espíritos, para que não haja um engano. E nós vemos isto lá em Filipos. Em Filipos, Paulo, ele passou uma dificuldade. Ele estava pegando em Filipos, era uma cidade em que ele estava fazendo tudo diferente do que ele sempre fez. Por quê? Porque
Em Filipos não tinha sinagoga. E Paulo, qual era a maneira, o modus operandi de Paulo? Era chegar a uma cidade, pregar na sinagoga. Alguns judeus criam, outros não, e depois ele começava a pregar aos gentios. Em Filipos não tinha sinagoga, porque não tinha judeu. Ele começou pregando à beira do rio para algumas mulheres. E quando ele começou a pregar, uma moça que tinha espírito de adivinhação começou a ir atrás deles, de Paulo e Silas, e dizia o seguinte, Atos capítulo 16, versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então os irmãos vejam que Paulo, por ter esse dom de discernir os espíritos, ele percebeu que era um demônio que estava ajudando a evangelizar. Veja que as palavras eram verdadeiras. Estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Era uma verdade. Era como que uma suposta confirmação de que Paulo estava fazendo a vontade de Deus. Era uma mentira tão encoberta que só o Espírito Santo poderia, através do dom de discernimento dos espíritos, debelar aquela ação maligna. Por isso que o dom do discernimento dos espíritos é necessário, porque há momentos que a mentira, que a astúcia de Satanás é tão sutil que só o Espírito Santo para nos orientar. Então, não há por que sermos enganados, porque conhecemos a Deus pelo Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Quando nós conhecemos a palavra, a mentira é descoberta. Quando nós nos aprofundamos na palavra, nós somos exercitados e o Espírito nos mostra o que é certo e o que é errado. E quando nós não tivermos esta capacidade, o Espírito Santo coloca no meio da igreja quem tem o dom de discernir os espíritos e que nos mostrará que se trata de uma ação satânica. Permaneçamos na palavra e alcançaremos a salvação, e o diabo frustrar-se-á nas suas tentativas de nos enganar através de heresias. Amém.